Você já se perguntou o que sente um anjo quando seu irmão, outrora tão resplandecente quanto ele, se transforma em um caído? O que acontece com o coração que vê alguém tão próximo tornar-se uma sombra? Esta não é apenas uma história sobre o bem e o mal, se é uma história de dor, traição e de uma escolha que muda a eternidade. Houve um tempo em que eles cantavam juntos, centenas de milhares de vozes, como uma tempestade de luz e fogo, elevando-se até o trono. Mas um dia, um deles parou de olhar para o alto e voltou seu olhar para dentro de si. Esse olhar foi o início da queda. O céu mudou para sempre, pois no coração de uma das mais belas criaturas nasceu orgulho, um orgulho que superou a luz. Você acha que os demônios já nasceram maus? Não. Eles foram criados em glória, em esplendor, ao lado dos arcanjos. Mas desejaram mais poder, mais luz, mais do que a verdade que lhes foi dada a contemplar. Quiseram ser iguais a Deus. E então, nos céus, irrompeu a dor, não o medo, mas uma dor paternal, imensurável. Se você pensa que Deus não sente dor, pense novamente. Aqueles que caíram não eram estranhos, eram irmãos, filhos, amigos. Mas agora são sombras sem rosto, que vagam na escuridão, buscando aquilo que perderam para sempre, e desejando a dor, porque a alegria os abandonou para sempre. E eis a pergunta: se Deus é todo-poderoso, por que não os destruiu de imediato? Você já se fez essa pergunta? Não se apresse com a resposta. O que você ouvirá a seguir mudará para sempre sua compreensão do mal e da luz. Dentro de cada um de nós habita uma essência dupla, luz e trevas, que lutam pelo domínio do nosso coração. Mas o que é mais forte? A luz que ilumina o caminho para a vida, enchendo a alma de esperança? Ou as trevas impiedosas, que lentamente devoram por dentro, destruindo tudo o que é vivo? Imagine, os anjos, seres de luz que nos parecem infalíveis, na verdade são tão frágeis e contraditórios quanto nós. Eles podem se perder, eles podem cair. Mas o que acontece quando a queda atinge aqueles que um dia estiveram mais próximos? Irmãos que se tornaram inimigos. Você já pensou no que é estar à beira do abismo, frente a frente com aquele que um dia foi seu amigo, seu apoio, se agora é o reflexo de toda dor e traição? O que significa escolher entre o amor e o dever, quando qualquer escolha despedaça o coração? Imagine essa tensão, essa divisão dolorosa da alma, que não pode ser escondida nem esquecida. Você já ouviu as lendas sobre a grande batalha nos céus? Mas não se trata apenas de um confronto entre forças do bem e do mal, se é uma guerra dentro de cada um de nós, uma guerra que dilacera almas e até anjos. O arcanjo Miguel, portador da espada da justiça, enfrenta uma escolha que o consome por dentro. Ele sabe, cada golpe dessa espada não atinge apenas o inimigo, mas rasga a si mesmo, matando dentro dele uma parte do amor, da luz, da esperança. O que significa ser justo? Ele se pergunta em agonia: se, em nome da justiça, devo destruir aquele que amei mais do que a própria vida? Cada golpe da espada é como um golpe em sua própria alma. Cada clarão de luz e sombra reflete o conflito interior que jamais cessará, jamais será esquecido. Esta não é apenas uma guerra pelos céus, é uma guerra pela própria essência do ser, pelo sentido da vida e da morte. E você? Diga com sinceridade, conseguiria levantar a espada num momento assim? Conseguiria atravessar essa dor e traição? Ou ficaria paralisado pelo medo e pelo amor, incapaz de escolher? Enquanto os céus se rasgam nesta terrível batalha, os homens na terra olham para o alto, sem saber que é ali, nas alturas invisíveis, que o destino de suas almas está sendo decidido. Eles não sabem que, em cada golpe da espada, em cada sussurro da oração dos anjos, refletem-se suas próprias escolhas, suas próprias batalhas de luz e trevas dentro de si mesmos. Você está pronto para conhecer a verdade? Pronto para encarar o eterno confronto entre a luz e as trevas sem desviar o olhar, sem fechar o coração? Então ouça com atenção, pois o que vem a seguir é apenas a verdade, sem máscaras, sem enfeites. Uma verdade capaz de abalar sua alma até as profundezas e de transformá-la para sempre. Você sabe quem são os anjos caídos?
O que os distingue dos demônios, sobre os quais tanto se fala? Não são apenas seres diferentes. São duas dimensões distintas da queda, dois caminhos pelos quais se pode deslizar rumo ao abismo. Os anjos caídos foram, um dia, majestosas criaturas de luz, que rejeitaram a vontade de Deus, mergulharam no orgulho e se rebelaram. Os demônios, por sua vez, são entidades nascidas dessa queda, essa sombra escura que ganhou vida e se tornou aterradora. Mas por que, diga-me, se Deus é todo-poderoso e absolutamente bom, ele não destruiu Satanás no instante em que ele se rebelou? Por que permitiu que o mal permanecesse? Será que ele não poderia ter interrompido o mal ainda em seu início, impedido sua existência no mundo? A resposta está no livre-arbítrio. Nesse dom precioso que distingue a criação de uma máquina, o ser vivo de uma marionete. Deus concedeu a liberdade, essa liberdade de escolher, de amar ou de rejeitar a luz. E essa escolha é a maior provação e o drama mais profundo da existência. Sem liberdade, não há amor verdadeiro, nem bondade autêntica. Mas com ela vem o risco da queda, da dor, do sofrimento. E é aí que se revela a surpreendente justiça de Deus. Ela não é imediata, nem impulsiva. A justiça de Deus é um processo, um fluxo no tempo onde cada ação gera uma resposta, cada escolha carrega consequências. Deus não intervém para eliminar o mal num instante, pois, se o fizesse, destruiria também a liberdade, se com ela, o verdadeiro significado da existência. Você já se perguntou por que o mal existe, se Deus é absoluto e onipotente? Por que ele permite o sofrimento, a injustiça, o caos? A resposta está em seus planos, os planos que apenas começamos a vislumbrar. Deus não perdeu o controle. Ele conduz o mundo a um propósito, a um fim onde até mesmo o mal e a dor são incluídos. É como o escultor que transforma uma rocha bruta em obra-prima, não apagando as manchas escuras, mas usando-as para ressaltar a luz. Agora, pergunte a si mesmo: você está pronto para aceitar essa verdade? Está pronto para ver, por trás do véu do mundo visível, o profundo sentido da batalha entre luz e trevas? Essa verdade não é para os fracos, se ela exige coragem para encarar o abismo sem desviar o olhar. Mas é justamente esse conhecimento que lhe dará força, que lhe dará luz nas horas mais sombrias da sua alma. O livre-arbítrio é ao mesmo tempo um dom e um fardo. A cada dia, tu te encontras diante de uma escolha: seguir pelo caminho da luz ou ceder às trevas que habitam em teu interior. Cada ato teu é como uma pequena pedra, que pode se tornar o início de uma grande montanha ou o início da queda no abismo. Com que frequência perguntas a ti mesmo: para onde conduzem meus passos? O que estou escolhendo no meu coração? Imagina que dentro de ti ocorre uma batalha, invisível aos olhos, mas mais intensa do que as tempestades mais violentas. Isso não é fantasia, nem metáfora, é a realidade da tua alma. Cada medo, cada pensamento duvidoso, cada momento de fraqueza é uma tentativa das trevas de invadir o templo interior. E somente tu decides permitir essa entrada ou fechar para sempre as portas do teu coração. Mas tu não estás sozinho nessa luta. Já sentiste, nos momentos mais difíceis, o toque suave de asas invisíveis sobre teu ombro? São os anjos, os guardiões da luz, que não nos abandonam, mesmo quando caímos. Eles estão ao nosso lado para levantar-nos, sustentar-nos e guiar-nos no caminho da vida. Mas é preciso ouvir sua voz, nem sempre ela será alta e evidente. Às vezes, é um sussurro suave da consciência, um chamado silencioso do coração que te convida à verdade. Agora, faz a ti mesmo a pergunta mais importante: quem é mais forte, a luz dentro de ti ou a escuridão? Estás disposto a lutar, mesmo cansado e ferido? Estás disposto a não desistir, mesmo quando o mundo ao teu redor parece desmoronar e a esperança parece ter desaparecido? É nessa batalha que nasce a verdadeira força, uma força que não depende das circunstâncias exteriores. Ela vive no mais profundo do teu ser, nas escolhas que fazes a cada dia. Na maneira como respondes aos desafios do destino, como te aceitas com teus medos e tuas fraquezas.
E lembra-te, de mesmo na noite mais escura, onde reinam o silêncio e o frio, é essa luz interior que pode iluminar o caminho até o amanhecer. Nessa luta nasce a verdadeira força, não aquela que depende das circunstâncias externas, nem a que é ruidosa e evidente, mas a silenciosa, oculta, que vive profundamente dentro de ti. Ela se manifesta na escolha que fazes a cada dia, na maneira como respondes aos golpes do destino, como aceitas teus medos, fraquezas e quedas passadas. E mesmo na noite mais escura, onde reinam o silêncio, o desespero e o frio, é essa luz interior que pode iluminar o caminho até o amanhecer. Mas e se toda essa batalha for parte de um plano maior? E se por trás dela não houver mera coincidência ou caos, mas um desígnio desconhecido, que se estende muito além da compreensão humana? Por que então Deus, detentor de todo o poder, não destruiu o mal em sua origem? Por que não reduziu o demônio a pó, quando ele disse seu primeiro não? Porque não se trata do demônio. Ele poderia desaparecer num instante. Deus poderia mostrar seu poder, poderia esmagar as trevas num só sopro. Mas ele não busca obediência cega. Sua grandeza não está na destruição, mas na paciência. No amor que não exige, não obriga, não quebra, mas dá liberdade. Liberdade para escolher. Liberdade para errar. Liberdade para levantar-se. Liberdade para amar verdadeiramente. O demônio não é apenas um inimigo, se ele foi permitido, como um limite, como uma sombra contra a qual a luz se torna visível. Ele faz parte daquele cenário onde não se decide o destino dos mundos, mas algo muito mais significativo, da alma de cada um de nós. Sua existência é um desafio, não tanto para Deus, mas para ti. Para a tua vontade. Para o teu coração. Porque somente atravessando a escuridão, somente tropeçando e levantando-se, somente enfrentando o medo de frente sem recuar, és capaz de conhecer a força que não vem do poder, mas da luz que nasce dentro. Deus não se afastou. Ele apenas esperou, até que tu mesmo escolhesses a luz. E se ainda estás respirando, se ainda sentes, se ouves essas palavras, então tudo ainda é possível. A história não acabou. O demônio ainda não venceu. E tu, ainda não perdeste. Tu nem sempre vês esse inimigo, porque ele se esconde dentro de ti, deslizando silenciosamente para os cantos mais sombrios da tua alma. Esse demônio não é apenas um mal exterior, ele é a personificação daquelas partes de ti mesmo que temes reconhecer, das feridas e medos que tentas esconder sob uma camada de esquecimento e rejeição. Seu poder se baseia no nosso silêncio, na recusa de olhar para dentro, na relutância em lutar contra as próprias sombras. E aqui está o paradoxo, dele é tão forte quanto permitimos que sejamos fracos. Por que Deus, então, não destruiu o mal logo no começo? A resposta está na profundidade da liberdade dada ao homem. A verdadeira liberdade não é apenas a ausência de limitações, é a escolha consciente de permanecer na luz, apesar da presença das trevas. Deus não nos privou da oportunidade de enfrentar essa escuridão interior, não removeu os obstáculos, porque é através da luta e da escolha que nasce a verdadeira força. Esse é um teste não só para o mundo, mas para cada alma, passar pela escuridão sem perder a si mesmo, sem sucumbir ao desespero e à dor. A história dessa luta não é apenas uma batalha épica entre luz e trevas em algum lugar externo, mas, antes de tudo, uma drama infinita que se desenrola dentro de cada pessoa. É aqui que nasce a força verdadeira, aquela que não depende das circunstâncias externas, mas vive na profundidade das nossas escolhas, na forma como enfrentamos os desafios e nos aceitamos por completo, com medos, dúvidas e feridas. Só ao atravessar esse conflito interior somos capazes de ver a luz em toda a sua beleza e poder, compreender que o amor que Deus dá não destrói nem oprime, mas liberta e renova. Nessa luta sem fim, aprendemos a não temer as trevas, mas a usá-las como medida para a luz que arde dentro de nós, dando força para seguir adiante. Porque é justamente ali, no coração das nossas trevas, que está a chave para a verdadeira liberdade, a liberdade de sermos autênticos, a liberdade de amar e perdoar, não importando o que
No fim das contas, a nossa vida não é uma luta infinita entre luz e trevas, mas a arte de encontrar equilíbrio dentro de si mesmo. A verdadeira força não está em destruir o mal, mas em manter a luz na alma, apesar de todas as provações e tempestades interiores. Cada um de nós carrega essa chama, sim perfeita, vulnerável, mas inquebrável, porque ela nasce da nossa escolha, da determinação de seguir em frente, amar e perdoar, mesmo quando parece que a escuridão reina ao redor. Tu não estás sozinho na tua luta. Em cada momento de trevas, quando parece que não há esperança, dentro de ti existe uma fonte que pode iluminar não só o teu caminho, mas também o caminho daqueles que estão ao teu redor. É essa luz interior que te torna livre, pois liberdade não é ausência de medo, mas a capacidade de encará-lo e continuar a caminhar. Lembra-te, da escuridão mais profunda não é o fim, mas o começo de um novo caminho. E só ao atravessá-la podemos compreender o verdadeiro significado da luz, sua força, sua beleza e o amor infinito que nos torna humanos.